Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária desta tarde com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título da leitura de hoje é Recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Aros, capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesma eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Meus irmãos, vamos orar. Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, para a doutrinária desta tarde. Rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade. Inspiração ao irmão expositor. Auxílio a todos aqueles, Senhor, que se encontram em estado de necessidade. Quanto a nós, torna-nos receptivos aos teus ensinamentos. Que assim seja. Passo a palavra ao irmão José Wilson, a quem caberá a exposição dessa tarde. Bom dia, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Essa palestra, essa doutrinária, né, que ocorre dia 28/8/2020, horário das 15 horas, mas por conta dessa pandemia, eu tenho colocado a doutrinária, né, virtual, e nesse momento eu estou gravando essa pela manhã. Por isso, o meu bom dia para vocês todos que nos acompanham. A oportunidade de hoje é um convite, mais um convite de Joana de Ângeles, né, que nós iremos tratar, chamado Convite para a Paciência. O livro Convites da Vida, a autoria Joana de Ângeles, né, como eu havia dito, e a psicografia pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Essa temática, como eu tenho dito sempre nos nossos encontros, ela permite, como tantas outras temáticas de Joana de Ângeles e de Emmanuel, eu sou fã desses dois porque eles trazem uma gama enorme de informações e a habilidade que eles têm em condensar tantas informações, né, em
pequenas escritas, pequenas palavras, é impressionante. Então, eu não nego, sou fã deles, das leituras edificantes que faço, das obras que eles produziram, né? Bom, mas o convite à paciência. Joana de Ângeles nos traz esse texto e a ideia, então, como o texto ele é extremamente sucinto, pequeno em termos de escrita, eu acredito que interessante seria que a gente fizesse uma leitura na íntegra do texto, né, para que a gente entendesse o que efetivamente Joana de Ângeles nos traz e na sequência nós iremos tecer alguns comentários. Evidentemente que a ideia não é que a gente esgote o que Joana de Ângeles nos traz, mas que a gente tente fazer pelo menos uma síntese da maioria das informações que ela nos oportuniza, tá? Então, no primeiro momento, eu vou pegar o texto dela que está aqui na minha mão. Vamos fazer uma leitura, né? Vou tentar fazer uma leitura bem pausada, para que a gente possa entender e acompanhar tudo o que ela nos coloca no texto e tentar entender nas entrelinhas as mensagens que, porventura, foram explicitadas ou implicitadas, né? Vamos, então, vou convidar vocês a me ouvir nessa leitura. Então, convite à paciência. Em muita paciência, em aflições, em necessidades, em angústias. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Então ela começa o texto dela trazendo essa pequena passagem das epístolas, né? Aquilo que nosso querido Paulo fez as cartas aos Coríntios, e aí ela traz essa pequena passagem que faz a menção à paciência. Na sequência, ela vai nos trazer uma lenda nórdica, né? Antiga lenda nórdica narra que alguém perguntou a um sábio como poderia ele explicar a eternidade do tempo e do espaço. O missionário meditou e, apontando colossal montanha de granito que desafiava as alturas, respondeu com simplicidade: suponhamos que uma avezita se propõe a desbastar a rocha imponente, paulatina, insistentemente, atritando o bico de encontro à pedra. Quando houver destruído tudo, estará apenas iniciando a eternidade. Então, é interessante essa lenda nórdica. Nórdica por quê, pessoal? Porque veio dos países nórdicos. Os países nórdicos são compostos pelos países Noruega, Suécia, que é a Escandinávia, né, chamada países escandinavos, e aí vem a Dinamarca, a Finlândia e a Islândia. Então, esse grupo de países são conhecido como países nórdicos. Então, essa lenda vem desses países, dessa região. E a vesita, quando ele diz aqui a vesita, é uma pequena ave, é uma ave muito pequena. Então ele diz, enquanto essa ave com seu bico delicado estiver escavando essa grande montanha de concreto, quando houver terminado, estará apenas iniciando a eternidade, né? Então perceba a grandiosidade do texto, né? E aí vamos para o texto na íntegra de Joana de Ângeles, né? Aí vou começar a leitura. A paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mister tarefas. Fácil
é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Diante do que devemos fazer, não poucas vezes somos acionados pelos implementos da precipitação. Frente às tarefas acumuladas e aos problemas, indispensável façamos demorado exame e cuidada reflexão antes de apressar atitudes. Precipitação traduz desarmonia, perturbação, com agravante desconsideração ao tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. As gigantescas sequoias se desenvolveram célula a célula. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata plasmando de que cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da Terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado, que é o nosso empreendimento desejado. Então, vocês percebam que o texto ele é magnífico, né? Muito bom, traz muitas informações interessantes. E aí, a nossa ideia é começar a tentar fazer uma síntese das mensagens, desculpe, que porventura a gente encontre, né, tão densamente nesse texto. Tem muita coisa que a gente pode explorar, então vamos tentar sintetizar pelo menos alguns pontos que se ressaltam dentro desse texto. Então, a primeira coisa que a gente vai buscar é significados, né, para a palavra paciência, né? Então, se a gente for na internet hoje, que é tudo hoje você busca e acha na internet, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Então, na internet você tem muitos dicionários online e alguns deles trazem significados para essa palavra paciência. Então, um deles diz o seguinte: paciência é virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, uma ação maldosa, resignação. Manter-se no estado de calma. Então, Joana de Ângeles, ela nos convida à paciência. Mas por que será que ela traz esse tema para a atualidade? Vamos analisar algumas questões que se encontram ligadas a esse tema. E a gente sabe que a gente está longe de esgotar as possibilidades de reflexões que o texto, né, nos permite excursionar. É muita pretensão nossa fazer esse esgotamento. Mas vamos lá.
A paciência, né, ela é uma virtude ativa, né? Ela proporciona serenidade para auxiliar na solução de problemas, aí, evitando tensões, irritação, estado de cólera, às vezes, a depender do grau, né, ódio, o medo que se instala diante de incertezas, a questão até da depressão, da angústia que sufoca as pessoas, né? Tem gente que diz que está sufocada, está angustiada, e a calma, o exercício da serenidade, da calma, nos traz, nos evita que a gente excursione por esses estágios. Bom, mas e o que são essas tensões? Os que são esses estados de medo, de depressão, de ira, de cólera, essas irritações, essas angústias? O que são isso? O que vem a ser esse conjunto de sentimentos efervescentes que, ora, vez por outra, nos visitam nos nossos dias. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está lá no Livro dos Espíritos, a codificação que Kardec nos trouxe, muitas passagens que nos traz e nos revela exatamente o que são esses elementos, esses estados. São as nossas inclinações, as nossas más inclinações. São os nossos vícios, as nossas más inclinações, os nossos vícios estão aí nos lembrando o porquê de estarmos aqui reencarnados nesse planeta. E lá, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 909, eu estou com um livro, eu estou com o Evangelho aqui justamente para me ajudar nesse momento de reflexão com vocês. Então, lá no Livro dos Espíritos, questão 909, Kardec faz justamente a pergunta aos espíritos. E aí a pergunta diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Aí os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Pequenos esforços apenas. Olha o que a espiritualidade nos traz como resposta. Precisamos apenas de pequenos esforços. O que nos falta é vontade. Então, buscando entender essa questão sobre as más inclinações, vamos buscar na obra lá, tem uma obra denominada Filosofia Espírita. Há comentários do nosso querido amigo espiritual, o Miramês. Ele diz o seguinte: as más inclinações certamente nascem da ignorância das leis naturais. Na profundidade do termo, somente com a maturidade da alma, ela se livra de todas as más tendências. O próprio nome paixão já nos traz um ambiente negativo. E aí ele continua tecendo, né? Ele diz o seguinte mais na frente: as más inclinações estão afloradas em todos os corações que esqueceram o amor. As más inclinações estão em evidência nos homens que rejeitam a disciplina. As más inclinações crescem nas almas que não perdoam. Percebe, né? E a obra, ela excursiona e versa muito em cima de questões dessa natureza. E aí nós podemos pegar uma primeira situação.
a não observância das leis naturais. A não observância das leis naturais. Então, fazendo um mergulho, vamos encontrar alguns elementos de significância para temperar esse estado de paciência ou não paciência. E um deles, como foi dito aqui, se chama o esforço. O esforço. O esforço, bem, esse bendito movimento que nos tira da inércia a qual nos encontramos. Se analisarmos superficialmente a questão, na nossa vida não conseguimos nada sem esforço. Aliás, na maioria das vezes que algo nos chega sem esforço, normalmente nós não damos o devido valor. Percebe? Tudo que nos chega sem que efetivamente tenhamos nos esforçado, normalmente a gente não dá um devido valor àquela aquisição. E o esforço está muito ligado aos nossos vícios que teimamos em carregar. Teimamos, a nossa bagagem que teimamos em manter conosco. E aí, seja por ignorância, seja por desconhecimento, ou então, muitas vezes, porque nos compraz aquela situação vivida. Em função de quê? Do nosso grau, né, evolutivo. Às vezes, aquela bagagem de vícios nos dá, entre aspas, satisfação, prazer, sendo aspectos negativos, sim. Tem espíritos que se compraz em estar mergulhado nessas emoções, mesmo negativas. Então, quando se fala em esforço, se fala em se esforçar para mudar. Implica, muitas vezes, a gente desprender uma energia e, nesse movimento, né, aquela perda momentânea daquela satisfação ilusória que nós nos condicionamos ao longo das existências. E aí escolhemos, por comodidade, por preguiça, permanecer na ilusão, que nos aprisiona, que serve como uma âncora a nos segurar rumo à evolução. Por isso que Joana de Ângeles, lá no seu texto, Convite à Paciência, ela traz um trechinho que diz o seguinte: fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. Nós lemos isso antes. Então, isso está muito ligado ao esforço, o quanto você está disposto a desprender de esforço para alcançar outro nível, para alcançar um momento consciencial melhor. Então, cadê a vontade de efetuar essa transformação íntima? A gente se empolga tanto no primeiro momento do nosso projeto, mas cadê aquela vontade, aquela garra, aquela firmeza em partir para promover essa mudança, de se mover em direção ao esforço e aí buscar sair dessa satisfação ilusória a qual nós nos colocamos. Então isso é interessante, essas reflexões. Às vezes, muito de nós, interessante, trava uma guerra ferrenha com o tempo. E por que eu coloquei o tempo? Joana de Ângeles fala do tempo, a própria, aquela lenda nórdica da Avesita, desbastando a imensa montanha de granito, ela fala a alusão ao tempo, e nós constantemente estamos travando uma guerra com o tempo, como se nós fôssemos vencer, como se estivéssemos estabelecendo uma competição.
Então aí nós estabelecemos uma série de atividades, muitas delas ilusórias, que nos colocam em um movimento acelerado. A gente nem percebe esse processo de aceleração, buscando realizar e cumprir, muitas vezes, impositivos que nós criamos, muitos deles para satisfazer as nossas más inclinações. E aí acordamos pensando em levar as crianças na escola, estar em cima do horário para tomar café. Depois nós temos uma reunião de trabalho que estamos em cima do horário para essa reunião. E depois nós temos que buscar realizar outras atividades laborais no nosso ambiente de trabalho. E depois nós temos, ou seja, nós estamos sempre correndo contra o tempo. E aí, meu querido, em um dado momento, o que acontece? Aparece uma grandíssima amiga nossa que adora o nosso jeito de ser. Essa amiga se chama a ansiedade. Ela nos abraça, ela nos faz festa, ela adora o nosso estado de ser, apressado. Como o pessoal diz, agoniado. E a gente nem percebe. A gente anda numa aceleração sem perceber. Passamos a acreditar que a nossa vida é uma corrida. E o resultado lá na frente, minha querida, é justamente o aparecimento do que nós já sabemos. As doenças, fobias, o famoso estresse tão comumente comentado. Tudo que a gente fala e justifica, sempre vem a palavra estou estressado. É porque fulano está com estresse. É porque... E aí vai. Ou seja, é o estado do ficarmos sem paciência. E aí, quem é que primeiro percebe isso? Adivinhe. Quem são os primeiros indivíduos que percebem esse estado da não paciência? Os nossos próximos. Aqueles que estão ali do nosso lado. Os nossos filhos, as nossas esposas, ou os esposos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos vizinhos, são os nossos próximos, que recebem primeiramente a carga emocional que carregamos por conta desse desequilíbrio, dessa não paciência. Por isso, Joana de Ângeles, nesse texto, o Convite à Paciência, nos convida ao exercício da paciência. Um roteiro seguro para buscar o que? O equilíbrio, para alcançar a serenidade. E não é só Joana de Ângeles que diz isso, não. Se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou aqui com ele, tem lá, ó, no capítulo 9, item 7, a paciência. E aí o item 8 fala sobre obediência e resignação. Aí se você vai lá para o item 9, fala sobre a cólera. O capítulo 9 é recheado de momentos que fazem com que a gente reflita esse nosso estágio ou nosso estado de não paciência. Vale a pena ler. Allan Kardec, quando decodificou, né, através da orientação dos espíritos, ele foi muito feliz na forma como ele estruturou essas revelações e nos oportunizou. E eu acho interessante porque cada vez que eu leio, e olha que eu já li mais de uma vez, cada vez que eu leio eu descubro coisas que eu não tinha percebido. Situações, passagens, mensagens que eu ainda não tinha compreendido ou, né, tinha compreendido de forma equivocada. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz lá no capítulo 9, e vocês vão ver que tem outros capítulos que também tratam do tema, mas é formidável as mensagens, a elucidação que traz. Emmanuel, como eu já falei no início, eu sou muito fã
das leituras que faço de Emmanuel, de Joana de Ângeles. Emmanuel é um livro chamado Calma, um pequeno livrinho, acho que não chega a ter nem 50 páginas, salvo engano meu, 35, 40, nessa faixa. Tem um trabalho psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? E resultou nesse livro chamado Calma, de Emmanuel. E aí ele traz uma infinidade de passagens. O livro todo trata dessa temática. Então tem várias passagens que Emmanuel alerta-nos e também nos convida ao exercício da paciência. Em um dos temas tratados lá no livro, chamado Passando pela Terra, Emmanuel aborda o tempo e a paciência, faz esse comparativo. Vale a pena ler o livro, são poucas páginas, textinhos também curtos como Joana, mas são muito instrutivos e elucidativos em muitas questões. Bom, mas vamos retornar ao que a gente estava dialogando. Então, essa questão da pressa que nós impomos a nós mesmos que nos leva a esposar a impaciência como companheira, normalmente, pessoal, culminam em explosões de cólera. E aí, meus amigos, não é legal você manifestar o seu estado de impaciência através de explosões de cólera. Além de você criar uma atmosfera desequilibrada, né, porque são energias que nós vamos estar condensando no nosso entorno, manipulando, estaremos jogando essas mesmas energias que são destrutivas. Essas energias, pessoal, são como... imagine uma tempestade com raios, trovões, uma noite difícil, com muitos raios e trovões caindo aqui e ali, ou seja, raios descontrolados. Isso é a nossa atmosfera desequilibrada. A gente produz e joga esses raios em qualquer terreno. Você não sabe exatamente aonde esses raios vão cair e qual o dano que ele vai proporcionar aonde ele cair. E você sabe que os resultados dessas explosões, normalmente, quase sempre, deixam marcas que são de difícil cicatrização, podendo até, muitas vezes, nos endividar com mais prestações pesadas e expiatórias a serem quitadas. Muitas vezes, uma explosão, um impulso impensado pode gerar cicatrizes nos nossos companheiros próximos, que são as primeiras vítimas da nossa impaciência. E essas marcas podem nos trazer outras prestações que teremos que quitar em algum momento. Então a recomendação o que podemos fazer? Se você está prestes a explodir, né, no primeiro momento, exploda para dentro de si, porque o mal será só seu. Você estará, sim, criando débito, mas com você e com as leis naturais. É você e o Pai que vão estar nesse processo de diálogo e de reajuste. Evite, pelo menos, causar marcas no seu companheiro de jornada que não tem nada a ver com seu estado de espírito momentâneo. E mesmo que tenha, é uma falta de caridade você se comportar dessa forma.
Não contamine os companheiros que estão no seu entorno por questões que só lhe dizem respeito. O desequilíbrio é seu, não é do outro. Busque, antes de mais nada, serenar-se para poder estar apto à comunhão com seus companheiros de jornada. Evite dar ênfase ao impulso momentâneo. Busque técnicas, pequenas coisas que você pode fazer para minimizar esse impulso imediato de uma resposta que normalmente são inadequadas. Busque ganhar tempo. Quando a gente fala ganhar tempo, é justamente dar tempo, porque o tempo nos ajuda a serenar, a acalmar, a buscar formas de equilibrarmos. Então, para uma resposta a um impulso negativo, que muitas vezes vai de encontro aos nossos vícios, que são as nossas más inclinações, busque serenar-se para aí sim, mais equilibrado, promover a ação, se for o caso de uma ação de resposta. Mas na maioria dos casos, o calar-se por si só já é uma grande resposta. Lá no livro de Emmanuel, Calma, voltando à temática do livro dele, que eu acho interessante, existe o tema chamado Serenidade e Paciência. E aí ele nos faz também um convite, como Joana, ao exercício dessas potencialidades. E lá ele toca numa questão de muita significância. Trata-se da projeção que fazemos para os outros, daquilo que nós entendemos como sendo ideal. É como se a nossa projeção mental fosse um modelo ideal do outro para nós, né? Ou seja, aquilo que queremos que os outros sejam. Em outras palavras, é mais ou menos isso. É muito comum a gente querer que o nosso próximo ele ande, pense, age como a gente imagina. Olha a palavra imagina. Então, muitas vezes pensamos de forma equivocada, porque ele tem a mesma idade. Na verdade é isso, pô. A gente imagina o seguinte, olha, fulano tem a mesma idade que nós, convive comigo há X tempo. Então, é normal, é capaz, é lógico que ele tenha o mesmo estágio consciencial que eu, então, portanto, faça aquilo que eu imagino que eu tenho a ideia que vai ocorrer. Mas não é isso que ocorre na vida real. Primeiro, que é equivocado dizer que ele tem o mesmo estágio consciencial que eu. Somos individualidades diferentes, de histórias de vida sucessiva diferente, vidas que nós não sabemos quem é mais velho do que quem. Eu posso estar mais velho em termos de experienciar a vida, ou ele pode estar mais velho. Mas o fato é que nós não, e normalmente não estamos no mesmo estágio consciencial, porque pelo simples fato de sermos individualidades completamente diferentes e por termos passado por experiências diferentes. Então, o fato de eu estar naquela existência, convivendo com experiências comuns, não quer dizer que comunguemos das mesmas coisas no mesmo nível, né, consciencial. Então, a gente projeta no outro uma forma ideal de ser e de se comportar, e esquecemos que ele é essa individualidade que pode estar em aprendizado ao meu lado, sem ter conquistado ainda competência que eu já possuo. A gente precisa ter o cuidado para respeitar o momento de cada um nessa escala evolutiva. Porque isso gera conflito, isso gera problema, isso deixa você
em desequilíbrio, isso lhe traz impaciência. O fato desse meu próximo não compreender ou não se colocar dentro da imagem mental que faço, não quer dizer que as coisas que realiza não sejam as melhores que podem realizar naquele estágio. A cobrança para essas pessoas que nós fazemos a partir da nossa projeção mental é muito grande e a gente precisa entender que às vezes a pessoa faz aqueles movimentos, produz aquelas atividades, dando o seu melhor. Mas se o seu melhor não é ainda o suficiente dentro dessa imagem mental que você propôs para o indivíduo, o problema não é dele, é seu, é nosso. Então nós temos que trabalhar isso. Nós temos que refletir sobre essas imagens mentais que a gente projeta para o outro. Ou seja, perceba, nós estamos falando de coisas externas a nós. Quando a todo momento o convite que é nos dado é fazer uma visita interna. Então, a gente teima nos nossos dias, nas nossas formas equivocadas de lidar com o outro, a gente teima em jogar uma projeção externa do que nós consideramos como ideal, como se nós fôssemos, né, o Todo-Poderoso. É muito, é muito comum a gente acordar de manhã e dizer assim: oh meu Deus, me dê um bom dia, que eu chegue no trabalho em paz, que eu não encontre fulano que é uma pessoa assim assada, que o trânsito não tenha aquele engarrafamento, que eu tenha um trabalho tranquilo, sem dor de cabeça, que eu volte para casa em paz. Ou a gente acorda fazendo essas orações. A gente acorda pedindo a Deus, Deus, olha, mude o mundo, adeque ele às minhas necessidades. É isso que a gente está fazendo. A gente está toda hora nas nossas orações dizendo, olha, adeque o mundo às nossas necessidades. Olha, eu não quero encontrar no meu dia abacaxis para descascar. Aí a gente acha que Deus vai chegar e vai dizer assim: olhe, tire todos os abacaxis da face da terra para aquele indivíduo não ter a necessidade de descascar o abacaxi. A gente devia pensar de outra forma, pedir resignação, pedir força, pedir compreensão para poder descascar esses abacaxis. Em suma, pedir uma faca, olha, me dê uma faca aí, porque os abacaxis que forem chegando aqui eu vou descascando e vai estar tudo certo. Pedir os instrumentos para que a gente possa vencer as dificuldades naturais que vão se apresentar no nosso dia a dia. Então a gente precisa refletir sobre isso. E aí, voltando à nossa análise, o fato de a gente estar ao lado de um companheiro ou de uma companheira em idade cronológica parecida à nossa, não quer dizer que também temos o mesmo nível consciencial, que comunguemos isso. Não sabemos quantas experiências esse companheiro passou, o seu grau de aprendizagem. Eu, no caso, preciso sim saber respeitá-lo em suas dificuldades e propiciar formas de aprendizagem com paciência, com resignação. Não estamos próximos dele por acaso. Nós não fomos colocados ali naquela família, naquele grupo, naquela convivência por acaso. Somos instrumentos do alto para promover o progresso das almas que aqui estagiam, inclusive, a nós mesmos. Normalmente, nessas interações, ocorre aprendizagem nos dois lados, via de mão dupla. Ambos evoluem e ambos crescem. Mas precisamos exercitar o respeito, ter um olhar mais amoroso para as dificuldades vivenciadas juntos e, acima de tudo, respeitar o tempo de cada um.
eu me lembrei que existe um vídeo, um pequeno vídeo que viralizou, né, principalmente pelas redes sociais, onde se conta a seguinte história. Na verdade, não sei o nome do autor ou autora, mas eu achei interessante, me lembrei agora. Vale a pena a gente recordar esse fato. Eu vou tentar ser o mais fiel possível na reprodução da situação para a gente trazer um exemplo contextualizado do que nós estamos tratando agora. Diz mais ou menos o seguinte: conta que uma determinada pessoa, né, nesse período que nós vivemos de isolamento social, de pandemia, né, criou o hábito de passar, depois do trabalho, diariamente na padaria que está no caminho de sua casa, para levar, entre outras coisas, os sequilhos, aqueles sequilhos que a vovó fazia, que a gente adorava, com aquele docinho de goiabada lá em cima, bem no meio do sequilho. Então, essa pessoa criou o hábito, né, de todas as tardes, após chegar do trabalho, de degustar esses sequilhos com café de forma prazerosa. E isso, né, todas as tardes, isso foi se tornando, né, corriqueiro ao ponto de virar um hábito e ser um dos momentos prazerosos daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, o hábito de tomar café com aqueles sequilhos lhe trazia uma satisfação momentânea, um prazer agradável. Porém, ela passou a se incomodar com a situação dos sequilhos, na verdade, se incomodar pelo fato de no sequilho ter apenas um pontinho daquela goiabada, uma, uma pouca quantidade de goiabada naquele sequilho. E aí ela fazia uso, mas ela se sentia incomodada. Ela entendia que para que o sequilho ficasse delicioso, ideal, aquela quantidade não deveria ser daquele pouquinho que estava ali. Então seria necessário, pelo menos, que aquele sequilho viesse todo coberto de goiabada e não apenas aquele pontinho lá, como acontecia. E em uma das passagens que teve a oportunidade lá na padaria, ela chamou o padeiro e falou: Ô meu amigo, eu adoro os seus sequilhos, mas rapaz, tu é uma mão de vaca, hein? Você bota um pinguinho daquela goiabada, rapaz. Você não podia ser mais generoso com o sequilho e colocar um pouquinho mais daquela goiabada? Se você colocasse aí, eu diria a você que seu sequilho estaria assim, ó, seria maravilhoso. E aí pronto, deu o recado dela e foi-se embora. No dia seguinte, quando ela voltou lá para a padaria, o pessoal aí chamou e disse: Olha, tem uma surpresa para você. Tem uma encomenda especial aqui, endereçada a você. E aí, quando ela foi verificar, era aqueles sequilhos que tanto ela almejou, que tanto ela imaginou, recheado de doce, de ponta a ponta, tudo de bom, tudo que ela queria. Olha, ela ficou extremamente satisfeita. Era a perfeição para ela. Então aí ela aí simplesmente carregou esses quilos, agradeceu, fez a aquisição e aí se mandou para casa, foi para casa preparar toda aquele ritual, né? Café para desfrutar aquela maravilha. E aí no momento se preparou com toda aquela pompa, né? Já que o momento exigia e partiu para o desfrute, né? E aí veio a surpresa, a descoberta. Ela comeu o primeiro sequilho, comeu o segundo, e no terceiro ela já não estava mais conseguindo comer. Ela, ela, ela começou a ficar enjoada pela quantidade de doce que tinha o sequilho. E aí terminou desistindo de comer o restante dos sequilhos.
E aí, no dia seguinte, ele retornou à padaria e lá estava novamente seus sequilos especiais, todo recheado de doce. E ela aí com vergonha de dizer que não tinha gostado, comprou. E aí quando chegou em casa, o que ela fez? Raspou toda a goiabada para comer os sequilos. E nesse processo, ela refletiu sobre a situação. E aí chegou àquela conclusão que nós já vimos aqui comentado anteriormente. O problema não estava na goiabada, não estava no padeiro, nem na sua forma de fazer o sequilho. Estava nela mesma, porque ela projetou uma imagem de algo que entendia ser ideal para ela. Essa projeção de imagem do que é ideal. Ela percebeu que ela só gostava do sequilho porque era feito do primeiro jeito, com aquela gotinha de goiabada, e não da forma que desejava que fosse. Isso é importante, essa projeção mental que a gente faz. E aí, se a gente fizer uma transposição para a convivência com as pessoas, a gente faz as mesmas coisas com as pessoas. No início, nós amamos elas do jeito que elas são. Depois que elas estão conosco, aí começamos a crítica. E aí tentamos mudar, colocar do nosso jeito, sem saber que a forma que queremos, que são as nossas projeções, são imaginários que criamos, são sujeitos imaginários que nós criamos, que nós nos aproximamos daquela pessoa justamente por ela ser daquele jeito, que nós gostamos daquela pessoa justamente porque ela é daquele jeito, daquela forma. Então esse imaginário que nós criamos, que nós transferimos as nossas expectativas, muito provavelmente, se ele existisse, se ele viesse na vida real, a gente enjoaria como na história foi a pessoa enjoou de comer o sequilho pelo excesso de goiabada. Então, fechando a história, aquela história, a pessoa retornou à padaria, né, pediu o sequilho só com aquela gotinha de goiabada. E aí pediu para falar com o padeiro e disse ao padeiro, olha, que o sequilho que ele fazia daquela primeira forma era a versão mais perfeita que podia ser. Ou seja, a versão que o padeiro tinha do sequilho era a versão que era boa, e não a dela que era cheia de goiabada. Isso a gente pode extrair muito dessa história. Principalmente porque a gente reclama da nossa família, do comportar do nosso próximo. E a gente deveria, sim, agradecer pela família que a gente tem, pelos amigos que a gente tem, com todas as suas diferenças, com todas as suas dificuldades, cada um com seu jeito de ser. É esse jeito de ser diferenciado que faz realmente que a nossa vida ela tenha assim mais sabor, que ela tenha mais colorido, e não a nossa projeção mental do que é ideal. Nós não temos condição de ter esse nível de percepção. E aí, se a gente voltar a Joana de Ângeles, no texto, onde ela nos convida à paciência, e ela chega, né, a comentar sobre essa tomada, essa medida metódica que ela diz que é eficaz, que nos ensina, né, que nos ensina a produzir no momento exato a tarefa correta, ou seja, perceba, está tudo encadeado adequadamente,
tudo dentro de uma serenidade. E aí ela linka isso com a questão do tempo. O tempo é um mestre eficiente, ela nos diz. O tempo nos ensina. O tempo não escolhe. O tempo não tem distinção. Ele é igual para todos. E cada um tem seu momento próprio, tem a sua lição a ser aprendida. Cada um de nós, em algum momento, vai se capacitar naquilo que necessita, ou em benefício próprio, ou seguindo o plano da divindade. E no final, para fechar, né, o texto de Joana de Ângeles, ela fala sobre Jesus que até o momento acompanha esse nosso progresso pacientemente, aguardando que a gente evolua, cresça, desperte, para que aí tenhamos condições de sermos encaminhados para o alto, em direção a Deus. Então, o texto de Joana de Ângeles é um texto brilhante, como todos os textos dela, e nos convida a esse exercício de paciência. Não é fácil, nós sabemos o quanto a gente precisa refletir, ponderar, segurar os nossos impulsos, mas é necessário que a gente crie o movimento, se esforce, saia da inércia, pequenos passinhos, leves modificações que nos permitam crescer, construir uma base de elevação e assim a nossa parede evolutiva vai sendo montada e não há, naturalmente, nesse processo, agressões aos que nos acompanham. Então, meus amigos, eu espero que a gente tenha tido a oportunidade de refletir, que a temática de hoje, que eu tenha conseguido trazer para vocês alguns momentos para reflexão, e me resta agradecer esse momento, essa oportunidade, e desejar a todos, né, nesse período, que tenhamos momentos de reflexão, de discernimento e de oportunidades, sim, de muitas oportunidades, para podermos conquistar esse estágio de paciência. Reflexão e uma contínua perseverança para alcançar os objetivos do nosso Mestre. Que a paz esteja com todos e que o amor de Cristo nos envolva sempre. Amém. Meus irmãos, após essa edificante exposição, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Peço a vocês que fiquem sentados em suas cadeiras com tranquilidade, mentalizando o Mestre Jesus. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos por mais um encontro, Senhor, nesta casa de amor, para fazermos a nossa doutrinária. Abençoa cada um de nós, dai-nos sempre a oportunidade de estarmos conectados, Senhor, buscando fazer o melhor, fazer o bem. Agradecemos ao irmão Wilson, que fez a exposição de hoje. E com a tua permissão, bondoso Mestre, vamos encerrar a doutrinária de hoje. Que assim seja.